Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos a XL Strategy. Eu sou Wagner Carvalho e hoje eu vou mostrar para vocês uma planilha de quadro de medalhas que foi mandada por um dos amigos aqui do canal com essa situação, né, pedindo uma ajuda. Obrigado, Mauro. O que foi solicitado é o seguinte: é, esta planilha ela tem duas abas, uma que contém o, a quantidade de medalhas que cada país está recebendo ou recebeu, né, em uma Olimpíada, uma Copa, qual que seja a competição, de ouro, prata e bronze, né, tem as quantidades, tá? E na primeira aba, o que é desejado é que seja mostrado em ordem de colocação, né, por conta de quantas medalhas de ouro, prata e bronze o país recebeu, essa informação aqui. Então, por exemplo, o primeiro colocado é aquele que tem o maior número de medalhas de ouro, né? O segundo é o que tem menor que o primeiro, e assim por diante. É uma ordenação aqui por ouro. Também por prata e bronze, sendo que o critério de desempate no caso de empate em ouro, seja a quantidade de medalhas de prata que o país tem, e caso tenha empate entre essas duas medalhas, também entre o bronze. E aí eu tenho um total de medalhas aqui que o país recebeu. Pode acontecer então de um país ter apenas uma medalha de ouro, ou 20 medalhas de ouro e uma de prata e uma de bronze, e estar na frente de um país que tenha muito mais medalhas, mas tenha menos de ouro. Então, qual é a situação? Né? Eu tenho que mostrar aqui a ordem, né, dos países e as bandeiras na frente dos países, com as respectivas medalhas aqui na frente no total, tá? Baseado no que já eu tenho de informação aqui. Tá? Para adiantar, eu montei uma planilha, tá? Que está aqui, né, com a solução, e eu vou explicar em cima desta planilha quais foram as fórmulas e funções usadas. Tá? Primeira coisa, então, vocês podem reparar que eu tenho aqui os países com as quantidades de medalhas recebidas de ouro, prata e bronze e o total. Então, por exemplo, a Venezuela, nesse exemplo aqui, ficou em primeiro lugar, eu tenho a bandeira dela aqui, ela tem 19 de ouro, 15 de prata e 25 de bronze, total de 59. Eu tenho países que têm mais medalhas que 59, por exemplo, Paraguai tem 67. Porém, ela tem 17, o Paraguai tem 17 de ouro, então tem um número inferior ao número da Venezuela. Tem mais de prata e mais de bronze. Então, esse é o critério que se leva em consideração, é a quantidade de medalhas de ouro. Tá? Se eu vier aqui, né, eu tenho aqui a tabelinha que foi passada. Se eu mudar aqui, por exemplo, vou pegar aqui Honduras, de 3 medalhas de ouro eu passar para 24, automaticamente ela fica em primeiro lugar. Né? Então já mudou aqui o ranking, né? A bandeira dela veio para cá e ele veio com o primeiro lugar com as medalhas descritas. Essa é a intenção aí do Mauro quando mandou a planilha. Vou voltar para 3, voltou o ranking. Tá? Então, a primeira coisa que eu fiz, tá, para resolver essa situação foi, na tabela aqui das medalhas, eu marquei o conteúdo dos dados aqui. A primeira coisa que eu fiz foi, para esse conjunto de dados, eu coloquei o nome quadro. Então eu nomeei esse espaço aqui como quadro. Depois eu nomeei os países, né, como país, ouro, como ouro, prata como prata, bronze como bronze. Ou seja, eu coloquei um nome para um grupo todo e um nome para cada coluna. País, ouro, prata e bronze. Tá? Simplesmente fiz isso. Agora, vamos partir para as fórmulas que eu usei para fazer essa distribuição. Né? Primeira coisa, eu tenho aqui, eu coloquei os países novamente aqui, eu simplesmente coloquei um igual a este país, igual a este país, eu coloquei os países novamente aqui, e aqui eu fiz uma ordenação, ou seja, eu criei um ranking.
uma classificação para as medalhas de ouro, uma classificação para as medalhas de prata e uma classificação para as medalhas de bronze. Como é que funciona isso? Eu usei uma fórmula chamada ordem EQ, tá? Que é de ordenação. O ordem.eq, ele pergunta o que eu quero ordenar. Eu falo o valor que está no D5, que é este aqui, né? 12. Em que local você quer ordenar? Ou qual é a referência, né? Referente ao que você quer ordenar? Eu quero ordenar do D5 até o D20, né? Ou seja, eu quero que ele verifique o valor do D5 neste conjunto de dados e que coloque a posição dele. Aqui eu poderia colocar, em vez de da referência, né? Eu poderia colocar ouro, tá? Que é essa referência aqui. Tá vendo? É a mesma referência. Eu simplesmente coloquei aqui as colunas para mostrar que eu posso usar esses nomes aqui nas fórmulas para ficar melhor aí de visualizar. Tá? Então eu fiz esse ranking, eu tenho a posição de cada país referente à medalha de ouro. Então eu sei que a Venezuela ficou em primeiro lugar porque teve 19, Estados Unidos ficou em segundo porque teve 18, né? E assim por diante. Aqui tem mais um com 2, tá vendo? O México também tem 18, então tem empate aqui, né? Tá vendo? Ficaram os dois em segundo lugar. Então eu fiz a mesma coisa na ordenação aqui das medalhas de prata. E aí eu posso ver que o México ficou em sexto e os Estados Unidos ficou em terceiro, tá? E a mesma coisa com as medalhas de bronze. Muito bem. Sabendo das posições relacionadas a cada um dos tipos de medalha, eu criei aqui que eu chamo, uma coluna chamada desempate. Tá? Esse desempate, na verdade, ele vai servir para ver aqueles países que ficaram com as mesmas posições em determinada medalha, tá? E fazer um critério para tirar esse desempate, que é verificar as outras medalhas. Então, para isso, eu atribuí um peso para cada tipo de medalha. Então, ouro eu atribuí o peso 100, prata eu atribuí 10 e bronze eu não atribuí nenhum peso. Ou seja, pegando aqui a fórmula, eu fiz o quê? Eu multipliquei a posição que ele ficou em ouro por 100, somei a posição que ele ficou em prata multiplicada por 10 e somei ao bronze. Desta forma, eu vou ter valores diferentes para cada tipo de país, aqui para cada país, levando em consideração um peso, né, do ouro, que vale muito mais, para que eu não tenha o problema de ter uma soma aqui simplesmente pelas posições e ter valores que não correspondem à realidade. Tá? Então eu simplesmente coloquei um peso para cada um. Eu assumi um peso, né, que eu coloquei, poderia ser 1000 aqui no valor de 100, poderia ser 100 aqui, então eu quis colocar 100 para o que é ouro, 10 para o que é prata e nada para o que é bronze. E ele deu esse valor. Aí, baseado nisso, eu criei a fórmula de ordenação novamente, só que usando como referência esses pontos aqui. Então, dessa forma, eu sei que a Venezuela está em primeiro lugar, porque ela tem aqui o menor valor. Na verdade, aqui ele vai colocar a ordem pelo menor valor, né? Porque ele tirou o primeiro lugar aqui, sétimo e sétimo aqui. A Venezuela ficou em primeiro, Estados Unidos ficou em segundo, em terceiro, sim, ficou o México, quarto, Paraguai. Então eu fiz o quê? Coloquei um peso e, baseado nos pesos, eu fiz novamente a ordenação destes valores. Aqui simplesmente eu coloquei novamente um país e aqui a bandeira, né, que foi passada pelo meu colega aqui, né, na planilha, os desenhos das bandeiras. Tá? Muito bom, então eu tenho já resolvi a questão de qual é a ordem correta de cada um. Agora eu venho para o quadro de medalhas, para a parte inicial, e vou fazer as fórmulas aqui para que ele mostre na ordem correta. Então a fórmula, na verdade, ela é composta por duas funções. Uma chamada índice e uma chamada corresp. Essas fórmulas eu já até mostrei em outros vídeos, tá? Elas têm funções de pesquisa, né? E eu vou mostrar aqui rapidamente como é que elas trabalham. O índice, na verdade, eu vou montar aqui uma tabelinha muito rápida. A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então eu tenho aqui uma tabela, né? Eu tenho um A, B, C e 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou usar aqui uma fórmula chamada índice. O que faz o índice? Igual a índice. O índice ele fala qual é a matriz. A minha matriz é essa. Marquei todo o bloco. Qual é o número da linha que você quer? Eu quero a linha 2. Qual é, ponto e vírgula, qual é o número da coluna que você quer? Eu quero a coluna 3. Fecho parênteses, ele voltou ao 5. Por quê? Porque eu pedi a linha 2, que é essa, e pedi a coluna 3, que é essa. Então ele retorna 5. Se eu mudar aqui para 2.2 e 2, ele retorna 2 porque é a linha 2, coluna 2. Então o índice, na verdade, é como se fosse um jogo de batalha naval. Você fala a linha e coluna que você quer que ele retorne. Então eu estou usando o índice aqui da seguinte forma. Qual é a minha matriz? No caso aqui, essa matriz aqui, a minha matriz é ranking. Então onde está ranking? Então, na verdade, depois que eu criei isso aqui, né, eu nomeei esse espaço aqui como ranking. Para ficar mais fácil, se eu apertar F5, ele vai mostrar todos os nomes que eu tenho aqui. Se eu escolher ranking, ele vai mostrar para mim qual é, tá vendo? Então, ranking é essa tabela aqui, tá? Então, eu mandei pesquisar, fazer um índice dentro de ranking da linha, que é essa fórmula aqui, essa função, e coluna. Eu quero a coluna 2. Por que coluna 2? Que é a coluna que eu contenho os países. Então, até aí tudo bem. Eu tenho qual é a matriz, qual é a coluna. Só que eu não sei qual é a linha que o país que está em primeiro lugar corresponde. Então, eu uso a função corresp. Então, se eu chegar aqui e falar corresp, qual é o valor que eu estou procurando? Ah, eu estou procurando este valor, o valor 1, ou seja, o primeiro lugar. Aonde eu estou procurando esse valor 1? Né? Então, eu estou procurando esse valor 1 neste conjunto aqui, né? Nessa fórmula aqui. Ponto e vírgula. E qual é o tipo de correspondência? 0, que eu quero correspondência exata. Ali volta 16, ou seja, a linha 16 contém o país, né, com a posição 1. Tá? Então, voltando aqui, ranking é o meu grupo de dados, esse grupo de dados aqui. Tá? Qual é a linha? É referente à correspondência do D17, né? Deixa eu botar aqui. Aqui, desculpa, que eu estava na fórmula errada aqui. O ranking corresponde do B5, que é essa posição aqui, aonde? Na ordem, que é aquela coluna que eu coloquei como ordem, ponto e vírgula 0, que é exato, e coluna 2. Ou seja, o índice vai buscar, então, a linha 16 e a coluna 2, que é Venezuela. Tá? E assim por diante. Então, a junção da fórmula da função índice com corresp, né, é uma boa solução aí para procurar valores. A mesma coisa, né, eu fiz agora para os pontos. Só que aí eu estou procurando o quê? O índice dentro do quadro, que é esse quadro que eu fiz aqui, né? Estou procurando o quê? O valor correspondente ao D5, ou seja, o país. Tá? Então, aqui primeiro eu falo para ele mostrar no ranking qual é o país que foi primeiro. Aqui eu falo para ele mostrar quantas medalhas de ouro tem um país que é igual a este nome. Tá? Então, eu vou procurar o D5 aonde? Em país. Lembra que no comecinho eu falei que eu coloquei essa coluna como país? Então, ele vai procurar o D5 em país, correspondência exata, e vai trazer a coluna 2 da referência a quadro. Então, eu tenho aqui quadro, tá? Quadro. Ele vai trazer a linha correspondente à Venezuela, que é esta, e vai trazer a coluna 2. 1, 2, 19. Eu trouxe aqui. Eu fiz isso para cada um dos países em relação ao ouro, tá? F2.
fiz a mesma coisa em relação à prata, com a exceção que em vez da coluna 2, que eu tenho aqui, que é igual ao ouro, eu trago a 3, que é prata, e aqui a 4, que é bronze. Tá? Simplesmente isso. E aqui é uma soma simples destas 3 colunas. Tá? Então até aí, então eu já coloquei qual é o país que está em primeiro, qual é a quantidade de medalhas de ouro referente a esse país, prata e bronze. Tá? E a total. Tá? Eu vou apagar aqui esse exemplo que eu fiz. E aí, por fim, a bandeira, que também já mostrei no vídeo anterior, como fazer pesquisas usando imagens. Eu tenho as imagens aqui dentro dessa minha mesma tabela aqui, né? Que eu chamei de ranking. Tá? Tenho aqui as imagens que foram roladas aqui, foram baixadas e colocadas aqui na planilha. E aí, o que eu fiz aqui? Fiz o seguinte, eu peguei aqui a imagem, né? Eu copiei uma das imagens aqui, colei aqui, tá? É lógico que eu dei uma formatação para ficar um pouquinho menor e também coloquei aqui um sombreado. Vim aqui em formatar e escolhi aqui a opção de sombra, tá? Mas isso é só, né, perfumaria. O que eu fiz? Antes, eu coloquei as imagens aqui, depois que eu colei aqui e diminuí, criei um padrão, eu copiei e coloquei essa mesma imagem para todos aqui, posicionei a mesma imagem, tá? E aí, antes de fazer qualquer outra coisa, eu vim aqui nas fórmulas, gerenciador de nomes, e eu criei um nome, tá, para cada posição. Ou seja, o 1, tenho aqui 2, tenho 3, tá vendo? E assim por diante. Né? 4, né? 5. Fui colocando um nome para cada posição. E em cima desse nome, eu coloquei uma fórmula. Então, eu criei um nome que é associado a esse nome tem uma fórmula. E qual que é essa fórmula? Então, por exemplo, 1 é a mesma fórmula que eu usei para colocar o nome do país aqui, que é Venezuela, eu usei aqui. A única diferença, vou dar um ESC. Aqui, reparem que eu coloquei para ali buscar dentro do ranking a linha correspondente ao B5, que é o número 1. Né, e a coluna 2. No caso dos nomes para as imagens, eu procurei também dentro do ranking correspondência igual a 1. Eu não coloquei B5 aqui, eu coloquei o número mesmo. Então, só para não perder a referência. Então, o nome 1 vai procurar o valor que está correspondente a 1 naquela ordenação e a coluna 3, que é a coluna das bandeiras. Então eu tenho aqui um nome, né, de ranking, que é esse aqui, né, ranking, onde ele vai procurar. Ele procura a linha 1, a linha correspondente ao nome Venezuela, o número 1 aqui, tá vendo? E vai trazer a coluna 3. É isso que eu fiz. Então eu criei primeiro os nomes, do 1 até criei um a mais, que é o 17. Fiz isso, tá? Eu vim aqui na imagem que eu colei, em cada uma eu fiz uma a uma. Eu vim aqui e coloquei aqui na barra de fórmulas igual a 1, que é o nome que eu mencionei. Esse aqui igual a 2, esse aqui igual a 3 e assim por diante. Tá? Então eu tenho aqui todas as figuras. Se eu por acaso alterar aqui alguma posição, por exemplo, os Estados Unidos, ele ganhou em vez de 18, ele ganhou só 7 medalhas. Automaticamente ele caiu aqui do segundo lugar para o 13º, porque agora aqui ele está na posição 13, que corresponde aqui, se eu olhar aqui no meu ranking, Estados Unidos é igual a 13. Por quê? Porque agora aqui ele tem só 13 de ouro, né? 3 de prata, aliás, ficou em 13º em ouro, terceiro em prata e 10º em bronze. E aí tem o peso aqui, a soma deu esse valor, então a ordenação está baseada nesse valor. Se eu trocar, por exemplo, a Venezuela, falar que ela recebeu só 7 também, muda completamente o ranking. Tá? E ela vai, inclusive, para baixo dos Estados Unidos, com a mesma quantidade de ouro, só que ela tem menos de prata. Tá vendo?
Tem uma medalha a menos apenas, né? Então, no total, né? Então, a planilha é essa, na verdade, as informações estão aqui nos cálculos. Revisando então as funções que eu usei para essa planilha foram a de ordenação, né, o ordem aqui, ordenando separadamente ouro, prata e bronze, e depois atribuindo um peso para ouro e para prata na soma das notas, das medalhas, e aí sim, baseado neste valor final, eu fiz novamente uma ordenação. Depois que eu fiz a ordenação, eu usei as fórmulas de pesquisa e referência, basicamente duas funções, que é índice e CORRESP, que eu mostrei para vocês. E no caso das imagens, eu também usei a índice e CORRESP, só que eu atribuí estas fórmulas, essas funções, né, essas fórmulas com funções, a nomes dentro do gerenciador de nomes aqui. Criei um nome para cada posição e depois eu criei um nome para cada posição. Para cada imagem eu coloquei a correspondência ao nome criado. Tá? É isso aí, pessoal. Obrigado. Espero que eu tenha respondido a dúvida do meu amigo Mauro. E fico à disposição. Se tiverem mais informações necessárias, ou mais dúvidas ou pedidos de informações, podem mandar para o meu e-mail ou pela página do Facebook. Então, vamos aos contatos. A página da XL Strategy é xlstrategy.com.br. A fanpage do Facebook é facebook.com/xlstrategy. E se vocês quiserem mandar ou pedir alguma informação, vocês podem mandar para wagner.carvalho@xlstrategy.com.br. Ok? Obrigado e até a próxima.